Mas uma coisa, até o Cruzeiro, estava vendo nas redes sociais, e o Cruzeiro publicou ali a festa da torcida com os seus jogadores, e eles publicaram a legenda, olê, 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 Tite, Tite. Só que eu fui ver o vídeo, ninguém tava gritando o Tite também. Ninguém tava gritando. Fez as pazes ou não, Ademar? Olha, eu vou falar uma coisa que ontem eu tava com uma TV assistindo a final do Carioca, tava nos pênaltis, depois teve a confusão no campeonato na final e tal. A confusão ficou mais empolgante do que é o pênalti pra mim. Pessoal... Eu falei, pô, cadê o Mike Tyson? É judô e boxe, Rapaz, né? eu vi o Hulk tomando tanta na orelha, eu vi o Briguento lá, como chama, o zagueirão? O Lianco apanhando que nem uma criança. Nossa, eu fiquei com... E eu fiquei lá, só assim, empolgadão, né, ali e tal. Fiquei vendo uma coisa. E o Pedrinho depois deu uma entrevista depois da confusão toda. Sim. O Pedrinho disse, o Tite não vai ser demitido agora. Agora. Ele falou agora? Falou Futebol agora. é momento. Você sabe como que é? A gente vai jogar o Brasileirão. De repente. Mas 2 joguinhos que perde. De repente o time não dá uma embalada e tal. Mas por enquanto ele é meu treinador. Sensacional. Coloca o Gerson rapaz. no banco. E ele é o dono, rapaz. Se ele é o dono, tá em paz, é isso mesmo. Mas pegando o gancho do Tite, né? Com certeza era obrigação do Cruzeiro, na cabeça do cruzeirense, da diretoria, acho que até da comissão e dos jogadores, era obrigação. Eles ganharam o Mineiro. Aos trancos e barrancos ali pelo começo que eles tiveram, eles conseguiram chegar na final, enfim, com uma melhor campanha. Eram os favoritos para ganhar do Atlético, realmente, por conta de tudo que aconteceu com o Atlético também, até pelo que vinham apresentando na temporada passada para essa, né? O Cruzeiro foi o favorito para ganhar o título, né? Eu acho que dá uma aliviada no cargo do Tite, né? Eu acho que beleza, não faz sentido demitir. Mas é isso. 2, 3 rodadas do Brasileiro vai ser a prova O final. Pedrinho falou isso, pô. Pra ver se ele fica ou não A gente fica. fala na transmissão e a música já diz também, né? No balanço das horas. No não balanço pode das mudar. Mas a gente citou isso também algumas vezes aqui mesmo no Liz 96, no Berço da Bola, que a derrota provavelmente iria custar o cargo do Tite. Sim. Mas o brasileiro, em 5 rodadas, em 6 rodadas, um técnico pode ser demitido. A gente citou outro dia a fala do Ilcinho, que é o jogador assina contrato de 4 anos, técnico não sabe se fica 4 meses. O Tite ele fez um campeonato mineiro de altos e baixos, teve uma derrota para o Pouso Alegre logo na estreia, acabou tendo um jogo difícil com o Galo lá na Arena MRV, e conseguiu vencer na final, numa final que a gente tinha citado. Não era favorito pela história que o Galo tinha no Campeonato Mineiro, de 20 anos seguidos indo para a final, 7 títulos consecutivos. Então seria muito difícil tirar essa taça do Galo, mas vem mostrando que o Cruzeiro tem um elenco muito sólido. A questão é essa questão do técnico mesmo. É o Tite saber se agora com esse título vai engrenar ou se não vai, porque agora em abril começa a Libertadores, também já é uma competição que o torcedor do Cruzeiro tá com saudade de jogar. E se não me engano é o Lanterna no Brasileiro, né? Lanterna É o Brasileiro. Lanterna, quer dizer, você vai ter que, sem quer queira ou quer não, bem Dá uma começo. resposta. É bem começo, né? Mas agora que você sai do Mineiro e tal, você começa a ter que dar uma resposta para você depois dividir com Copa do Brasil e Libertadores, né? Pois é. Vai ficar Então, puxado. aí começa a ficar puxado. E Sim. geralmente, o que os clubes fazem? Todos, quase todos. O brasileiro é a terceira opção, porque eu sei que depois eu recupero e tal. Agora eu vou, minha prioridade é Copa do Brasil, a grana. Depois é Libertadores, a grana e as projeções. Então, até por isso, agora você vai ter que dar uma guinada, né? guinada, total no brasileiro, né? E pra gente puxar, inclusive, as próximas rodadas do Cruzeiro no Brasileirão, quarta-feira é o Flamengo fora. Olha que jogo. Flamengo fora. Olha que jogo. E no domingo é o Vasco em casa. Vasco Tem que ganhar. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Lá no tapetinho depois Atlético Paranaense e em casa o Santos. No tapetinho zoado, né? Zoado, No tapetinho Nota zoado, quê? porque eles dizem que agora na Copa do Mundo eles vão trocar, que nem o Palmeiras fez. Sim. Mas o Palmeiras teve o discernimento de fazer e não colocar ninguém pra jogar numa coisa horrorosa. Claro. E aí, CBF, com todo respeito, eu tenho o maior respeito, acho que o presidente da CBF está com boas intenções, gostei do Brasileiro da Série D com 96, gostei da Copa do Brasil com várias fases, dando oportunidade para mais times, mais calendário, tudo beleza. Agora, vocês permitirem a omissão da CBF, ô Atlético, você pode arranjar aí, vai jogar em Londrina, vai jogar, não importa, no raio que o parque, Mas naquele mas campo aqui não vai nesse jogar. pulgueiro você não pode dá pra jogar, jogar. não. E aí a omissão é vergonhosa da CBF. É vergonhosa.
E todo mundo que assiste minimamente o jogo, tem um segundo, você já olha e fala, que campo que é esse? Sim, Que Perfeito. campo que é esse? Que a gente pensa, né? Pô, você prefere um gramado natural ruim ou um sintético? Mas a questão agora é o sintético Sintético ruim. ruim É. É também. o sintético Pois é. ruim. E pra gente até pedir aqui pro nosso diretor, o Kel, colocar aí na tela uma arte sobre as finais do Campeonato Mineiro e os títulos do Cruzeiro. A gente vai colocar aí na tela, são 22 finais de Campeonato Mineiro e 13 títulos. E já puxando pra gente ter mais um debate sobre campeonato estadual na sua essência. Quando você perde o campeonato estadual, é quase uma obrigação por você ganhar, por exemplo, você perde pro seu grande rival, o Atlético perdeu pro Cruzeiro. Vira obrigação pro Galo ou não? Como é que fica isso na cabeça de vocês quando você chega numa final e é um clássico? Tem que ter Cara, você o sabe título que no final? eu parto da seguinte premissa, o seguinte, né? Os estaduais são importantes, mas você precisa valorizar ele em toda a situação que você for jogar. Eu até brinquei ontem com os palmeirenses amigos meus. Agora virou Paulistão. É. Quando perdeu do Corinthians era Paulistinha. Quando Paulistinha perdeu a do gente São não Paulo quer em mesmo. 2021 também. É, quando perdeu do São Paulo, Paulistinha a gente não quer. Aí quando ganha, vira Paulistão. A gente tem que ter só uma coerência nisso. Eu acho muito importante estadual. Eu acho, pô, eu sou apaixonado pelo estadual. Todo mundo gosta. Quando o Ulisses me convidou para vir aqui no Futebol Raiz, porque eu adoro futebol raiz. Eu vi o Novo Horizontino representando muito bem, diante de um gigante, muito bem o futebol raiz. E pro Novo Horizontino ele deu azar que a federação conseguiu 2 datas Sim. com a CBF. Sim. Porque se fosse um jogo único na quarta-feira, Seria em Belo, só no- sem no ser o Jorge campo Mael. daquele jeito, quem sabe que ele tinha uma oportunidade um pouquinho maior, né? Mas enfim, então para responder sua pergunta, eu acho que é importantíssimo. Quem perde vai sair amargurado, porque você tem 2 gigantes ali, né? Você tem o Atlético vai sair amargurado, o Cruzeiro vai sair grandão, e isso significa muito para eles, porque você já iniciou a temporada sem pressão. Um vai estar com pressão pra caramba, o outro não. Aqui é já o contrário. Vamos pôr em São Paulo. Palmeiras, se tivesse perdido, já pensou a pressão de um time que não ganhou Verdade. nada ano passado? Agora ele ganha, ele vai. Agora o Abel tem até direito de dar umas erradinhas aqui, ali e tal, papapá, porque tá tranquilo. Já São Paulo, Corinthians, Santos, que nem pra final chegaram, já tem uma coisa extra aí. Né? Uhum. Pô, mas nem na final chegou. Então, eu acho que tem que valorizar o estadual. E quem perde, claro, que fica numa situação bem embaraçosa. E a gente vai falar alguma coisinha da briga só depois ou não? Vamos falar depois, Ah, só então pra tá. gente ressaltar, são 22 finais de Campeonato Mineiro e 13 títulos contra o Galo. Ah, Ao sim. todo são Isso, 39 isso, títulos, mas isso é contra o Galo. 13 E- contra 9, né? É só o fato Aí, de você tinha 7 conquistas seguidas do Galo, não é isso? Isso, exatamente. Isso aí também era uma É, pressão que absurdo, fala né? assim, pô, é uma Galo. pressão terrível. Né? Terrível, claro. É. E até o presidente do Galo falou essa semana, né? Não, pô, vai ser lindo a gente conquistar mais um em cima deles e tal. Mas- E Ademar, só para pegar um gancho do que você falou também, tem uma questão dos estados, quando eles têm 2 times grandes, como no Rio Grande do Sul, como em Minas Gerais, que a pressão dos 2 times grandes é maior do que aqui que tem, além dos times grandes, nós temos um Bragantino, nós temos o próprio Novo Horizontino, o Mirassol, são clubes ali de Série A, Série B, que disputa e assim, não é tão pesado, você acaba até sendo eliminado, ou perder até, como o São Paulo perdeu do Palmeiras, de uma forma, poxa, tá, ok, beleza, não era uma surpresa perder, né? Agora lá é guerra, né? Você tem uma final Grenal, você tem uma final Cruzeiro e Atlético, a pressão é muito diferente, né? É diferente, a rivalidade ali é isso aí, lá não é mineirinho não, é Mineirão mesmo, é o grande título do Cruzeiro aí contra o Galo, né? Então acho que é muito valorizado nos outros E tem estados outra também. coisa. O torcedor gosta de título. Sim. Ai, mas o Paulista é um título menor. Mas você não vai comemorar um título. Os títulos mais importantes, ou os mais lembrados, ou os mais queridos de algumas torcida, torcidas né? aqui de São Paulo são os títulos paulistas. O corintiano com o título de 77, o Palmeiras com o título de 93, o São Paulino vai lembrar do título de 98, que é da volta do Raí. Sim. O Santista vai lembrar dos títulos de 2007, vai lembrar do tricampeonato do Neymar 10 até 12. 15 contra o Palmeiras. 15 contra o Palmeiras, vai ser lembrado. E para esses times para esses estaduais, né, dando o exemplo do Mineiro, como bem falou o Cezinha, são rivalidades que elas são muito são muito fortes, né? Elas são intensas. Então ninguém vai querer perder pro seu rival. E eles sempre vão bater de frente, ou na maioria das vezes vão bater de frente, porque a gente já citou isso, não é querendo desvalorizar o Campeonato Mineiro, mas
Cruzeiro, Atlético e às vezes o América estão sempre uma prateleira muito acima das outras equipes. Não dá pra gente dizer que o Cruzeiro e o Pouso Alegre estão na mesma prateleira de qualidade técnica. No jogo tudo pode mudar, mas não estão na mesma qualidade técnica. Então vão sempre acabar se encontrando Cruzeiro e Atlético uma hora ou outra. E essa rivalidade sempre, ano após ano, vai acabar crescendo.